Bom, a gente segue nossa revisão estudando agora a divergência rotacional do campo elétrico e a noção de campos conservativos. Bom, resultados que nós já temos: primeiro, a lei de Coulomb, nos dando a expressão para o campo elétrico devido a uma distribuição estática de cargas, e segundo, a integral deste campo numa superfície fechada, que é um cálculo do seu fluxo e uma expressão da lei de Gauss. Vamos revisar agora o conceito de divergência de um campo vetorial para poder expressar essa lei na sua forma diferencial. Então vamos pensar na divergência de um campo vetorial, vou chamar o próprio campo E, como a atuação de um operador diferencial que eu vou chamar de ddx na direção I, ddy na direção J, ddz na direção K, escalar atuando como um produto escalar nas componentes, no vetor E, nas suas componentes EX, EY e EZ. Isso dá então um dx dx mais um dy dy mais um dz dz, que é exatamente o que eu obteria se eu pensasse num vetor, né, com essas componentes, atuando através de um produto escalar no vetor E. No entanto, nós temos que ver esse vetor que eu estou definindo, entre aspas, como um operador diferencial. Ele atua em EX derivando em relação a X, ele atua em EY derivando em relação a Y, e ele atua em EZ derivando em relação a Z, e soma todos os resultados. Essa é a chamada divergência do campo elétrico E. Qual que é o significado disso? O significado vem através do teorema da divergência. O teorema da divergência nos diz que a integral de E escalar n ds, que é o fluxo do campo elétrico, equivale à integral no volume delimitado por essa superfície fechada S da divergência de E dv. Ora, isso nos dá imediatamente uma ideia do que representa fisicamente a divergência do E. A divergência do E pode ser pensada como o limite de um volume indo para zero, de 1 sobre V, o fluxo, por uma superfície fechada que delimita aquele volume infinitesimal. Então, a divergência vai medir o quanto que as linhas de campo divergem a partir de um ponto cruzando uma superfície. Por exemplo, um campo vetorial de uma carga pontual é um campo que em cada ponto do espaço a gente pode atribuir uma seta, né, mostrando com vamos imaginar um campo vetorial arbitrário, né, dessa forma aqui. Em cada ponto do espaço eu coloco uma seta, indicando que em cada ponto do espaço eu defino essa função vetorial. E vamos supor que a direção desse campo vetorial seja radial, dessa forma. Se eu construo uma superfície fechada e penso num volume delimitado para essa superfície fechada, eu vejo que eu tenho uma grande divergência desse campo vetorial. Então, ele tem uma divergência não nula e grande, uma vez que todas as linhas de força estão saindo dessa superfície. Agora, para comparação, pensem num campo vetorial dessa forma aqui. Todas as setas do mesmo tamanho, todas paralelas entre si. Isso preenchendo o espaço todo tridimensional. Ora, um campo desse tem divergência. Se fosse um campo elétrico, né, ele teria um campo vetorial qualquer, ele tem divergência nula. Porque se eu construir um volume aqui e avaliar o E escalar n ds pela superfície fechada, eu vejo que tudo que entra por um lado sai pelo outro da mesma maneira, porque o campo não sofre variação na sua magnitude também.
então ele tem uma divergência nula. Né? Um campo com essas características agora que eu vou desenhar, apesar de estar todo apontando na mesma direção, ele não vai ter uma divergência nula, porque o que entra por baixo tem uma magnitude, o que sai, o que está na parte de cima, tem outra. Então essa divergência deste campo seria diferente de zero. Então aqui dá uma ideia do que é a divergência de um campo vetorial. Né? Então o teorema da divergência nos mostra isso. Bom, o que o teorema da divergência pode nos dizer sobre a lei de Gauss? A gente pode usar o teorema da divergência para escrevê-la na forma diferencial. Eu tinha o que eu chamo de forma integral através da expressão do fluxo, através de uma superfície fechada S, 1 sobre ε0 a carga englobada por essa superfície, que eu posso representar como a integral da densidade de carga dentro daquele volume, integrado no volume. ρdV é densidade, carga por volume vezes volume. Então isso aqui vai ser a carga total naquela superfície. Então tem uma superfície qualquer S. Aqui eu tenho densidade de carga. Toda a integral de ρdV vai me dizer a carga englobada por essa superfície, é o que tem que aparecer na lei de Gauss. Bom, essa é a situação. Se eu aplico o teorema da divergência aqui, eu transformo essa integral de superfície numa integral de volume. Divergência de E dV, por sua vez, é 1 sobre ε0, a integral de ρdV. Bom, eu posso agora igualar os integrandos, já que eu estou fazendo a integração no mesmo volume. E isso me mostra a forma diferencial da lei de Gauss. Divergência de E é igual a ρ sobre ε0. Então vocês percebam, o campo E ele vai ter uma divergência nula por causa da existência de fontes naquele ponto do espaço. Então essa é a divergência e seu significado físico e a sua expressão na lei de Gauss. Agora vamos pensar numa outra aplicação daquele operador diferencial que leva à ideia do rotacional do E. Então o rotacional ele vai ser uma outra aplicação que consiste em pegar o meu operador diferencial e fazer o produto vetorial dele com o meu campo. Então, na forma de matriz, isso vai ser escrito assim, ó, rotacional de E é igual a 1i_j_k ddx ddy ddz. É x, é y e é z. Então esse é o rotacional. Qual que é o sentido físico do rotacional? O sentido físico vem através do teorema de Stokes. O teorema de Stokes me diz que se eu integrar o campo elétrico num caminho fechado, isso vai ser equivalente à integral do rotacional de E escalar n ds, onde S é a superfície que delimitada por essa curva C. Eu posso extrair daí a noção do rotacional de E como limite de 1 sobre S, quando S vai para zero, da integral num caminho fechado do E escalar dl. Tá? Então isso me dá uma medida da circulação do campo elétrico, assim como a divergência me dava uma noção do fluxo do campo elétrico por uma superfície. Aqui é a circulação do campo por um caminho. Então, fazendo novamente uma representação pictórica de algum campo vetorial, imagina que eu tenho um campo vetorial que é assim. Esse campo, obviamente, ele vai ter uma circulação grande, porque a integral de EdL, se eu defino o E por um caminho, está junto a essas setas, todo o E escalar dl dá uma contribuição no mesmo sinal.
então eu vou ter uma integral de E escalar dl não nula. E isso então me leva a um rotacional de E diferente de zero, né? Essa é uma medida então da circulação do campo elétrico. Imagina que eu tenho aquele outro exemplo do campo vetorial, todo escrito dessa maneira. Então vocês veem que aqui não vai ter uma circulação do campo, porque o E escalar dl ou é zero, porque o ângulo entre E e dl pode ser 90 graus. Se eu faço um caminho aqui assim, ó. Ou então toda contribuição de um lado vai ser cancelada pela contribuição do outro, de forma que a circulação vai ser igual a zero. Então tem dois exemplos do rotacional de um campo vetorial. Agora, o rotacional tem uma propriedade importante que está associado ao que a gente define como campos conservativos. O que vai acontecer quando esse rotacional de E for igual a zero? Pelo teorema de Stokes, a gente vê que isso é equivalente a dizer que a integral no caminho fechado do campo vai ser igual a zero. Ainda, eu posso dizer que a integral de caminho, agora não necessariamente um caminho fechado, vai independer do caminho. Essas três afirmações são equivalentes. Então veja bem por que ela é equivalente. Do rotacional de E igual a zero, levar a zero a integral de E escalar dl para o caminho fechado é direto do teorema de Stokes, porque a integral no caminho fechado de E escalar dl é igual a uma integral que envolve o rotacional do E. Então uma leva a outra. Agora, por que a integral no caminho fechado ser zero leva à independência do caminho? Bom, para isso, vamos pensar num caminho que vai do ponto A ao ponto B. O primeiro caminho eu estou chamando de C1, e é como eu faço essa integral, a integral ao longo de C1 de E escalar dl. Vamos supor que a integral no caminho fechado é zero. Então, eu posso fazer o caminho fechado indo de A até B por C1 e depois indo de B até A por C2. Vou chamar de C2. Então, eu vou ter integral no caminho fechado é igual a integral de A até B por C1 de E escalar dl mais a integral de B até A de E escalar dl seguindo o caminho C2. E eu estou assumindo como hipótese que isso é zero. Logo, uma integral é igual a menos a outra. Então, a integral de A até B por C1 de E escalar dl é igual a menos a integral de B até A por C2 de E escalar dl. Que eu posso escrever também como esse menos eu posso usar para inverter o limite de integração e escrever como A até B, então, indo ao longo de menos C2 de E escalar dl. Ora, notem aqui o resultado. De A até B eu vou ao longo de C1. Agora eu estou dizendo que isso é o mesmo de ir de A até B ao longo de menos C2, que é um caminho que vem aqui por baixo. Mas tanto C1 como C2 são arbitrários. Eu posso escrever como C3, C4, qualquer outra coisa. Então eu vejo que não depende do caminho o resultado dessa integral. Eu posso ir por cima aqui ou por baixo, ao longo de C1, ao longo de menos C2, que eu vou obter o mesmo resultado. Logo, a integral de E escalar dl independe do caminho, como consequência do fato da integral do caminho fechado ser zero e do rotacional do E ser zero. Então, são três afirmações equivalentes. Se eu parto da última, também eu posso chegar da segunda. E da segunda eu posso chegar na primeira via teorema de Stokes. Então, esse é o nosso resultado. Agora, tem ainda um teorema importante que diz o seguinte: todo campo central vai ter o rotacional nulo. Para todo campo central vai valer rotacional de E igual a zero. Vamos chamar esse campo central o E. Um campo vetorial qualquer, não precisa ser o campo elétrico aqui. Para mostrar isso, eu escrevo esse campo como
a hipótese afirma, é um campo central. Então ele pode ser escrito como uma função de R na direção radial. Isso é um campo central. Aí eu calculo o rotacional de E. Então o rotacional desse campo vai ser IJK ddx, ddy, ddz. E aqui eu coloco f de R. O R unitário na direção x é x sobre R. Aqui eu coloco a componente y, que é y sobre R. E aqui eu coloco a componente z, que é z sobre R. Então o que eu usei aqui? Eu usei que o unitário vale o vetor, que é xi mais yj mais zk, dividido pelo módulo dele. O módulo dele é R. Então a componente x é x sobre R, a y é y sobre R, e a z é z sobre R. Então agora basta fazer essa conta. Eu vou mostrar aqui só a componente i, para vocês verem como é que fica. Olha, se eu pegar a componente i, eu tenho ddy de f de R z sobre R menos ddz da componente y, que é f de R y sobre R. Eu teria que fazer essa conta. Então, olha como é que a gente faz essa conta. O z não depende de y, ele sai fora. O ddy de f de R sobre R, eu uso uma regra da cadeia e faço ddr de f de R sobre R, não é isso? Dr. Então, agora é só para completar a regra da cadeia, eu escrevo dr dy. Deixa eu corrigir aqui. dr dy. Então essa conta é ddr dy, ddy de f de R z sobre R. Então essa conta que eu tenho que fazer. A mesma coisa eu faço aqui. Tá? Então quando a gente faz isso, o resultado vai ser um z ddr de f de R sobre R. E aqui eu deixo para vocês mostrarem que a derivada de R em relação a yr é raiz de x2 mais y2 mais z2. Então essa derivada vai dar y sobre R. Mas se eu faço essa conta aqui agora, esse termo vai me gerar um y que sai fora da derivada, ddr de f de R sobre R, e a derivada de R em relação a z, que vai ser então z sobre R. Agora notem, y e z, aqui eu tenho z e y, um menos outro, o resultado disso é zero. E isso vai valer também para as componentes i e j, j e k. Então o resultado é que se eu tenho f de R sobre R sobre R, ou R unitário, esse campo vetorial tem um rotacional nulo. Logo, é o que se chama de um campo conservativo. A ideia de campo conservativo a gente vai explorar em seguida na definição de um potencial escalar associado a eles. De forma que, se o campo for conservativo, eu vou mostrar para vocês que ele sempre pode ser escrito como gradiente de um campo escalar. Então eu vou falar para vocês um pouco sobre o operador gradiente e mostrar que isso é verdade. De forma que, com mais essa afirmação, eu construo 4 afirmações equivalentes. O campo conservativo ele pode ser escrito como gradiente de um campo escalar. A integral no caminho fechado do campo conservativo é igual a zero. A integral de E escalar dl não vai depender do caminho. E o rotacional de E é igual a zero. Né? Então a gente vai agora estudar essa primeira afirmação, ver o que ela tem relação com as demais, porque ela é equivalente, definir este potencial para o campo elétrico, eletrostático, porque nós vamos ver que o campo eletrostático é conservativo, e aí explorar as propriedades do potencial escalar.